Boa noite, pessoal. Eu sou Ben Popov e hoje vamos com mais uma reunião da nossa equipe. Vamos falar sobre o estado de mercado nesse exato momento e algumas soluções que a gente pode usar para alavancar o que está acontecendo no mercado, para ter lucro, mesmo no mercado bastante ruim ainda, né? Porém, sempre tem soluções e a gente vai mostrar uma bem interessante hoje. Antes de tudo, queria mais uma vez confirmar, a gente já falou no grupo que, de acordo com nossas análises fundamentais e também técnicos, e também análise de vários profissionais com quais a gente trabalha, o mercado de cripto saiu do bear market, tá? Isso aconteceu em janeiro, né? A confirmação foi feita pelos indicadores técnicos e também pesquisas fundamentais, aconteceu em janeiro. Então, oficialmente, o bear market acabou, graças a Deus, né? Durou bastante, né, pessoal? 1 ano e meio, quase 2 anos. Mas, no final das contas, o mercado anda em ciclos, então isso foi um ciclo que a gente esperava, óbvio, então acabou. Mas, de qualquer forma, o que acontece é que, mesmo que o bear market acabou, isso não significa que o bull market está em toda força, tá? Exatamente o contrário. Normalmente, depois de um bear market, a gente tem alguns meses, que pode durar até 1 ano, para o mercado começar a realmente ficar estável para cima. Isso é que vai acontecer provavelmente no ano 2023. O bear market acabou, agora todos os criptoativos vai para cima, porém vamos ter volatilidade sim. O que na prática isso significa é o seguinte: vocês lembram que o fundo do poço, por exemplo, para Bitcoin foi $15.000, 15 mil alguma coisa. O Bitcoin nunca mais vai voltar nesse nível, tá, pessoal? Nunca mais. Acabou. Mas nunca mais na história do Bitcoin ele não vai mais voltar para 15 mil. Mas isso não significa que, no momento quando ele está agora cerca de 23, não pode cair para 22 e alguma coisa, para 21 e alguma coisa. Isso pode acontecer sim. Porém, ele não vai voltar nunca mais para baixo de $20.000, tá? Mesma coisa com a outra criptomoeda principal, que é o Ethereum, que a gente sabe que no bear market, no ano passado, ela chegou de cair para quase $800, e agora é 1.600, ou seja, desde ano passado, no bear market, no fundo do poço, ela já dobrou o seu valor, tá? Então, é a mesma coisa, o próprio Ethereum não vai voltar nesses valores, tá, pessoal? Então, não espera mais de fazer investimentos, principalmente nessas duas criptomoedas, no Bitcoin e no Ethereum, porque não vai mais baixar esses níveis que foi. Agora, não é essa a conversa para hoje. Na tela você está vendo um indicador muito interessante, que é tanto técnico quanto fundamental. Isso é o índice de dólar, tá? E as criptomoedas dependem muito desse índice. Claro que a gente usa bastante diferentes, usamos vários outros indicadores técnicos e fundamentais, mas esse aqui, que se chama DXY, é muito, muito importante. Por quê? Porque quando o dólar, você está vendo o gráfico do dólar aqui, quando o dólar sobe, então as criptomoedas abaixam, tá? Vou mudar aqui para 3 meses, porque estava em um dia. Olha o que acontece em 3 meses. Ele ficou praticamente estável, ele estava aqui em cima, tá? No começo de período, isso é dezembro de ano 22, e agora ele tá aqui abaixando para praticamente para 104. Isso é índice, tá?
Isso não é o dólar é dólar, mas isso é o índice de dólar. O que significa isso? Ele não tem mais força para subir. Isso é uma das indicações que a gente usa, tá? Falando de novo, eu sou uma das indicações, mas é muito, muito importante. Então, a gente tem confirmação que saímos do bear market e agora a gente está se preparando de entrar no bull, que vai provavelmente durar nos próximos 3 anos. Então, o posicionamento da gente tem que ser feito esse ano, tá? Não é uma coisa de fazer amanhã, porque já começou em janeiro, tá? Então, vocês podem ser posicionado desde o janeiro esse ano, não tem nada perdido, exatamente em contrário, vai ter bastante volatilidade, mas é o melhor momento de a gente se posicionar com vários tipos de investimentos de longo prazo, mas também de liquidez. Hoje, justamente, a gente vai falar sobre liquidez, tá? Não vamos falar sobre investimento de longo prazo, a gente vai falar sobre como a gente ganha dinheiro todos os dias nessa situação do mercado. É muito favorável o fato que o mercado é volátil no momento, e a gente vai ter até mais ou menos final de 2023 para aproveitar essa situação. Então, vamos lá. Primeira coisa, a gente tem que escolher um par de moedas, tá? E montar um robô, tá bom? Agora, já que o primeiro passo é para escolher um par de moedas que vai dar essa liquidez para a gente, esses ganhos diários, a gente usa uma ferramenta que se chama o Ratings do Vice, o Vice Ratings, provavelmente vocês já estão vendo na tela. Então, aqui, usando vários filtros, a gente pode identificar as moedas mais interessantes de usar nos nossos robôs nesse exato momento, tá? Então, vocês podem ver que no primeiro lugar é Bitcoin. Depois do Bitcoin, por incrível que pareça, não é Ethereum, é o Polygon Matic. Depois temos Chainlink, depois temos Curve, Decentraland e assim vai, tá? O que a gente precisa ver nesse gráfico aqui, nessa tabela? A gente precisa saber que o Bitcoin, ele tem algum correlation com algumas moedas, tá? Principalmente com Ethereum. O que significa isso? Isso significa que quando o Bitcoin sobe, daqui a pouco Ethereum sobe também. Quando a Bitcoin abaixa, daqui a pouco a Ethereum abaixa também. Mas essas são duas criptomoedas principais que até agora ele está se comportando dessa forma. Isso vai mudar no futuro, sim, mas por enquanto é dessa forma. Então, para montar um robô desse, o que é que a gente quer? A gente quer identificar um par de moedas, tá? Que vai ganhar, que vai ser um altcoin contra Bitcoin, que vai sempre ganhar mais em termos de porcentagem do que o Bitcoin, tá? A razão dessa é a seguinte: Bitcoin a gente tem que considerar de qualquer forma, porque é a moeda principal, o mercado é muito volátil, a gente não quer se aventurar. Então, precisamos de uma moeda muito, muito bem estabelecida e forte. E a segunda moeda também tem que ser bem estabelecida e forte, porém, ela tem que ter a capacidade de ganhar contra Bitcoin em termos de porcentagem. Então, o que a gente pode ver aqui? A gente pode ver aqui que nos últimos 24 horas, o Bitcoin subiu 0,81%. Mas o Polygon, nos últimos 24 horas, subiu 1,14%. Tá? Chainlink subiu 1,10%. Aqui temos Litecoin, que subiu 2,9%, né? 2,09%. E até que temos a Aave, aqui embaixo, que subiu muito mais, subiu 3% praticamente. Então, o que acontece? A gente vai querer montar um robô
com um par que é uma das altcoins aqui, seja Polygon, ou Chainlink, ou então Curve, ou então Litecoin, ou então a Aave, contra Bitcoin, com qual intuição? Para a gente ganhar diariamente Bitcoin, tá? Quando a gente ganha diariamente Bitcoin, o que a gente pode fazer? Duas coisas, na verdade, três coisas. A gente pode vender esse Bitcoin, tirar o dinheiro e pagar nossas contas diárias, coisas assim. A gente pode reinvestir no robô, né? Aumentando nossa posição, ou então a gente pode tirar esse Bitcoin, colocar num lugar para ganhar juros, tá? E guardar para médio e longo prazo. Agora, vamos ver aqui o robô em questão. Temos aqui o robô que a gente montou com Matic contra Bitcoin. Um segundo para carregar. Acho que foi. Então, esse robô foi montado com Matic contra Bitcoin. Ou seja, esse robô vai ganhar Bitcoin em Bitcoin todos os dias. Por quê? Porque a gente pode ver aqui que esse robô aqui, deixa eu diminuir para 4 horas. Olha o que acontece. Ele é bem volátil, tá? Se a gente pega em 1 hora, por exemplo, o gráfico, a gente pode ver que é muita coisa vermelho e verde, vermelho e verde, vermelho e verde. O que significa isso? Isso significa que o Polygon, o Matic, ele está sempre acima de Bitcoin, em termos de porcentagem de crescimento, né? Então, ele sempre ganha em cima de Bitcoin. Sempre. Tá? Tempo todo. Então, são vários ganhos durante o dia. Eu consigo tirar desse robô 3 até 4 vezes por dia ganhos em Bitcoin. Aí, como falei, a escolha é de cada um de decidir o que fazer com esse Bitcoin. Ou você vende, ou você guarda com juros, ou então você reinveste no robô, tá? É uma tática extremamente interessante, principalmente no mercado volátil. Por quê? Porque é muito difícil no mercado desse para a gente montar um robô bom com tantos ganhos com uma criptomoeda contra dólar, tá? Claro que a gente faz isso, temos essa opção, é uma opção boa até, mas um robô desse, num mercado que não está ainda para cima, não entrou ainda no bull market, é muito mais difícil para ele ganhar e fazer o lucro diário do que se a gente faz um par altcoin para Bitcoin e ganhar em Bitcoin. Tá bom, pessoal? Então, é uma dica, eu acho extremamente interessante. Vocês sabem que quando eu mostro uma coisa, eu mostro minha conta real, tá? Isso aqui não é teoria, é um robô, um dos meus robôs. Ele está se comportando dessa forma, então é um exemplo em tempo real, tá? Com ganhos reais. E a gente sempre mostra o que está acontecendo do jeito real e na prática, e não só tirando de cabeça e filosofando e fazendo teorias, tá? Eu acho que, por isso, essa vai ser a nossa solução, tá? Claro que, como falei, se a gente troca aqui, a gente pode ver que são várias moedas. Então, eu só mostrei esse, que é o Bitcoin contra Polygon, ou seja, Polygon contra Bitcoin, mas esse robô pode ser montado com muito sucesso com Chainlink contra Bitcoin, com Curve contra Bitcoin, né, com Litecoin contra Bitcoin, ou até com Aave contra Bitcoin, que até que dá um resultado realmente mais interessante aqui nos últimos 24 horas. De qualquer forma, esse é o princípio em qual a gente usa para poder identificar as moedas mais interessantes para
montar esse tipo de par, que é altcoin contra Bitcoin, ganhos em Bitcoin, e a decisão é sua, o que você vai fazer com esse Bitcoin, sendo que você vai receber várias vezes por dia os lucros desse robô, tá bom? Maravilha, então. Agora, vou abrir seus microfones. Se vocês têm algumas perguntas, algumas dúvidas, seria um prazer para responder, tá? Fala bem, boa noite. Olá, Antônio, tudo bem? Beleza? Tem uma pergunta assim: qual o valor mínimo que você indica para começar esses investimentos de depósito aí na Pionex? Tá. Primeira coisa é que a gente tem que entender que quando a gente monta um robô com intenção de ganhar em uma moeda específica, a gente tem que montar o robô com essa moeda, ou seja, temos que ter essa moeda para montar esse robô. Se foi uma criptomoeda contra dólar, a gente tem que ter dólar digital, no caso o USDT. Mas no caso é Bitcoin. Então, o que significa? Você tem que ter Bitcoin na Pionex para então poder montar esse robô. A minha indicação é no mínimo $200 por robô, nesse caso. Beleza. Tudo de bola. Então, eu acho que você vai lembrar que eu falei com você, né, que eu tinha montado um robô, o cara ensinou a montar um robô com $2 e tal. Não valeu de nada, né, praticamente aquilo. Não vai dar. Isso simplesmente não existe, né? Porque a primeira coisa é que a própria regra do Pionex, justo por causa de parâmetros que têm que ser estabelecidos, ele nem vai te permitir por menos de 20, $30, mas montar um robô com 20, $30 vai te dar, mesmo num bull market, imagine que você trabalha com 100% por mês lucro, 100% por mês lucro. Então, se você botou $20, você vai ganhar o quê? 40. E que ganho é esse? Né? Verdade. Maravilha. Então, Roberto, Fábio. sim, aquele lucro diário, eu tenho uma forma de reinvestir, confrontando com o Bitcoin, escolhendo outra cripto. É isso mesmo. Sim, na verdade, o que acontece? Na Pionex, você pode fazer pares assim, qualquer que seja, não qualquer, mas moedas específicas. Contra dólar, você pode usar todas, tá? Uhum. Todas mesmo. Aí você vai ganhar dólares por dia. Porém, é isso que eu expliquei no começo. Isso. Nesse exato momento, é muito mais de ganhar em dólar do que em Bitcoin, que pode ser transformado em dólar ou real ou qualquer outra moeda, né? Por causa da volatilidade do mercado, que ainda não entrou na fase de bull, tá bom? Uhum. Agora, só que existem 3 possibilidades aqui no Pionex. Você pode ganhar em Ethereum, mas é poucas pares, é pouca coisa. Tipo, se tem 5 ou 6, não tem muita escolha, não. Agora, contra Bitcoin já tem bastante, e contra dólar já tem todos. Tá? Entendi. Uhum. Então, por isso eu dei exemplo com Bitcoin, né, só resumindo aqui super rápido. Primeira coisa, um altcoin super bem escolhido contra Bitcoin não vai te dar dor de cabeça nunca. Por quê? Porque ele não corre risco, nenhuma das moedas não corre risco de desaparecer no mercado. Por isso a gente usa a tabela de Wise Rating para identificar quais são as moedas mais fundamentais, mais pesadas, mais assim, muito bem feitas, com projetos, com futuro bom e tudo mais, para identificar, então, moedas para parear com Bitcoin. Né? É isso. Uhum. Perfeito. Perfeitamente entendido. Muito bem explicado, Ben. Maravilha. Eu, se Deus quiser, já estou
na etapa de juntar os dinheiros para fazer esse investimento, assim. Mas, pelo que você fala, sería conveniente, só por enquanto, debido à volatilidade das criptos, Na verdade, depois, Fábio, vai melhorar, né? isso. Porque agora, se agora a gente conseguir cerca 7, 8% por mês com um robô desse, Uhum. quando o mercado começa a subir, igual nossa experiência foi lá em no último, né? No ano 20 e 21, a gente conseguiu, às vezes, depende dos pares, depende da estratégia dos robôs, a gente tinha conseguido até 3.000% por ano. Nossa. Por robô, tá? Entendi. Uhum. E isso vai se repetir, sim, porém, vai demorar um pouco. Até o final do ano, a gente vai ter um lucro, sim, que também é muito melhor do que qualquer outro tipo de investimento, né? Porque qual investimento vai te dar 4, 5, 6, 7, 8% por mês? Não, nem Né? Então, é maravilhoso de qualquer forma, mas é nada em comparação com o que vai acontecer quando o mercado realmente começa a se movimentar daqui a alguns meses para frente. Né? Vamos ter os próximos 3 anos são os anos para ganhar dinheiro em cripto, tá, pessoal? Porque depois vai ter outro ciclo igual a esse que passamos agora, vai ter uma queda, nunca vai cair mais nenhum cripto nos valores de hoje, não vai, mas que vai cair muito, vai, tá? entendi. Muito bem Maravilha. explicado. Maravilha. Ok, Bom, pessoal. Tony, Roberto, se vocês têm alguma coisa para falar, ou algumas perguntas, senão a gente pode fechar. Sim, eu tenho só uma observação aqui, Ben. É Sim. que eu vejo você falando e parece que você tem muita certeza, né, de que isso vai acontecer. Isso se dá devido à sua experiência ou você está vendo alguma coisa no gráfico que a gente ainda não tem essa experiência para ver? Primeira coisa, o que significa a minha experiência? Eu estou monitorando o mercado desde 2017, 2018, ativamente, tá? Sim, Profissionalmente. Então, estudando o mercado, bem antes, na verdade, quando eu ainda não estava participando, começando 2013 e 14 para cá, é sempre a mesma coisa, são os ciclos que se repetem da mesma forma, todos os indicadores técnicos se repetem, claro que sempre tem algum tipo de diferença em termos de valores, porcentagens e também período de tempo, mas de qualquer forma é um padrão, tá? E quando você identifica esse padrão, você tem certeza que isso não tem como, né? Porque é matemática. Matemática não mente. Isso aqui não é uma coisa de tudo é envolvido no mercado cripto, claro. Mas de qualquer forma, essa matemática é baseada no quê? Nos fundamentos. O que são os fundamentos? É o sentimento do mercado, é a situação econômica global, né? São as notícias fakes, né? E manipulação no mercado por mídias grandes e bancos grandes, tá? Só vou te dar um exemplo. Quem está comigo faz muito tempo, por exemplo, o Roberto já faz anos, Fábio também não é novo, eles lembram que antes de começar esse bear market 1 ano e meio atrás, o que aconteceu? Eu falei para todo mundo, olha só, olha o que os grandes bancos falam, tá? JP Morgan, nos Estados Unidos, Bank of America, vários bancos gigantescos começaram a falar que o Bitcoin não tem mais fundamento, que ele não é mais interessante, que não sei o que, não sei o que. O que acontece? O mercado começou a cair. Não por causa disso, mas isso ajudou muito, tá? Agora, em 2019, a gente tinha outra fala, tá? O que eles falaram? Não, o Bitcoin é novo ouro digital,
o Bitcoin é a coisa do futuro, todo mundo quer Bitcoin. Ou seja, você está entendendo? Ele está manipulando o mercado. O povo que não sabe fazer análise técnica e fundamental se assusta e vai lá e faz coisa do jeito que o grande banco fala, porque o grande banco, para ele, tem autoridade, certo? As mídias têm autoridade. Vocês não lembram que o Globo estava mostrando uma matéria sobre Bitcoin todo domingo, por mais de 2 anos. Como é a tecnologia fantástica, como é o blockchain é o futuro, como o Web 3.0 vai ajudar os negócios. Cadê essas matérias? Né? Por que você faz isso? Porque o povo manipula o mercado, o comprador de varejo, os investidores pequenos se assustam, vai lá, vende na perda, e o grande vai lá e compra barato. Quando ele comprou barato, ele começa outra fala, que o Bitcoin e as criptomoedas são fantásticas, coisas assim, todo mundo vai lá, sobe o preço e ele vende lá, com lucro gigantesco. Isso é sempre assim, sempre assim. Sempre assim. Isso nos últimos 10 anos é a mesma coisa. Né? Agora, eu só estou dando esse exemplo para ser mais popular, mas a gente usa muitas ferramentas, muitos instrumentos financeiros para monitorar o mercado e para saber quando vai cair, quando vai subir, porque acontece uma coisa, claro que nada é garantia, a gente fala ballpark, tá? A gente identifica tendências, mas ninguém no mundo vai te falar desse dia, hoje, o Bitcoin vai chegar a esse valor. Isso não é possível. Né? Mas a gente sabe qual é a tendência. Quando a gente identifica a tendência, então pronto, a gente está pronto para o próximo ciclo. É verdade. Certíssimo. É exatamente isso que acontece. E o que é ensinado, eu participei já de alguns cursos, de algumas aulas online, né? E exatamente isso que o pessoal fala, o Banco Central soltou a nota disso. Vamos ficar ligados que provavelmente o dólar vai subir. O Fed está negativo, fechou negativo. O Banco Central até que é pouco difícil de manipular, mas imagine que você é um fundo de investimento que quer comprar Bitcoin barato. O que ele vai fazer? Ele vai lá, vai pegar uma mídia como CNN, por exemplo, vai pagar para essa mídia para fazer uma série de reportagem de pirâmides financeiras baseadas no cripto, de bandidos usando cripto, para derrubar a autoridade da criptomoeda, certo? Então, uma mídia grande dessa vai soltando essas coisas. O povo fica desconfiado, se assusta, vai lá, vende. Depois, o que acontece? O cara vai lá, esse fundo, compra tudo, barato. Depois, passou 3, 4, 5 meses, ele paga para uma Bloomberg ou uma outra grande mídia para começar a falar exatamente em contrário. Não, nossos investidores, todo mundo quer Bitcoin, o Bitcoin é o ouro líquido, é o futuro, não sei o quê. Aí o povo vai fazer o quê? Vai começar comprando de novo. Preço sobe, e ele vende o que ele comprou lá atrás. Sacou? Sempre isso. Sempre. Existe alguma outra forma de fugir dessas especulações falsas? Só mesmo as ferramentas que você citou claro aí que é existe. suficiente? Claro que existe. Essas ferramentas que eu estou mostrando para vocês, eles são blindadas. Isso aqui é análise técnico e fundamental, super pesado, super confiável. Se você sabe em qual momento comprar, essas ferramentas não te mostram quando comprar. A gente usa outras ferramentas, que já mostrei para vocês lá no meu canal, tem vários vídeos sobre isso. Se vocês têm interesse, vou mostrar de novo, várias novas, né? Para a gente identificar quando é o momento certo de comprar e quando é o momento certo de vender. Mas, de qualquer forma, as criptomoedas com quais a gente trabalha, eles podem descer sim, até que agora no último bear market, a gente já viu
perde em potencial, né, de até 95%, se você quer. Mas, se você compra criptomoedas que são super bem fundamentadas, o que acontece? Eu te garanto que você guardou as moedas, não vendeu na perda, o próximo ciclo, ela vai triplicar o preço que você comprou. É isso. Perfeito, bem. Bom, eu vou ir saindo, me vou tomar um bom banho agora e continuarei enviando mensagens lá pelo WhatsApp, tá? Muito obrigado, porque foi Maravilha. Obrigado, muito... pessoal. A gente vai continuar se falando no nosso grupo e amanhã o vídeo vai subir no meu canal no YouTube para vocês mandarem para pessoas interessadas, vou disponibilizar no grupo e tudo mais, tá bom? Tá bom. Muito obrigado. Beleza, bem. Beleza. Boa noite, pessoal. Muito Valeu. obrigado pela sua Valeu, presença. rapaziada. Boa noite. Amém. Até mais. Valeu. Até Valeu. mais.